Irmãos, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos a respeito daquelas pessoas que Deus escolhe, e logicamente, se são pessoas, não são pessoas perfeitas. Não existe um homem perfeito. Aliás, a gente vai desenvolvendo a nossa vida cristã, vai desenvolvendo também a liderança, às vezes com muitos tropeços, com muitas dificuldades, até chegarmos, a perfeição só o teremos no céu. Mas como disse o apóstolo São Paulo, eu não digo que eu já cheguei, mas uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás vão ficando e eu vou prosseguindo para o alvo. E quando Deus ele decide escolher alguém para ser líder, é Ele quem escolhe essa pessoa. Muito embora a Bíblia fala assim, que aquele que aspira o episcopado, uma excelente obra aspira. Mas nem todos que aspiram o episcopado recebem da parte de Deus um chamado para tal ser. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas estavam próximas a Ele, e muitos estavam analisando, vendo, observando os milagres que Ele estava realizando, que Ele estava fazendo, muitas dessas pessoas desejavam, segui-lo para também realizar tais milagres. E numa certa ocasião, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava caminhando, alguém disse: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Aí o Senhor virou para essa pessoa e disse, o Senhor não disse que era má a escolha dele, era má a aspiração dele. O Senhor disse para ele o seguinte: olha, eu quero te alertar numa coisa. Eu não estou te chamando para você ir atrás de mim, nessa aspiração, nesse desejo que você tem no seu coração. Eu apenas quero te alertar de uma coisa: as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm seus covis, têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor mais adiante, ele encontra uma outra pessoa, aquela pessoa talvez não estava assim empolgada para seguir Jesus, não se dispôs, não demonstrou aquela aspiração, aquele desejo, mas o Senhor o escolheu. O Senhor disse: você vem e segue-me. E ele disse assim: Senhor, tudo bem, eu vou te seguir, mas espera aí um pouquinho, me permita ir lá na minha casa lá, que eu tenho um trabalho para me fazer lá. O Senhor disse: não, eu estou te chamando para você me seguir, porque para fazer o trabalho que você está querendo fazer, tem muitas pessoas que fazem, que podem fazer. Você vá e anuncie o reino de Deus. Da mesma maneira, quando o Senhor escolheu aqueles 12 homens, os 12, e quando o Senhor está caminhando com eles, o Senhor ele usava muita analogia, para demonstrar verdades espirituais. E quando ele está caminhando, de repente ele para assim, ele olha uma plantação de trigo muito extensa, muito extensa, mas humanamente falando, não estava na época ainda, o trigo ainda não estava maduro para ser ceifado. Mas o Senhor olhou para os seus discípulos e disse para eles assim, que o Senhor estava querendo passar para eles a mesma visão que o Senhor estava tendo, e disse para eles assim: vocês não dizem que falta ainda alguns meses para a colheita do trigo? Levantai os vossos olhos, porque o trigo já está pronto para a colheita. Ele não estava falando do trigo, mas estava falando da vida das pessoas, porque aqueles que por ele havia sido escolhido, não foram escolhidos para trabalhar com trigo, foram escolhidos para pregar o Evangelho, para ganhar almas, E o Senhor, na sequência, falou para eles: olha, a seara é extensa, é muito grande a seara. Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros para o trabalho da sua seara.
rogai. Então, irmão, quem levanta as pessoas é o próprio Deus. Quem as chama é o próprio Deus. Mas isso não quer dizer que as pessoas podem desejar aquilo, mas muitas vezes achar que está pronta para aquilo, mas não estar pronta. Ela precisa primeiramente ser trabalhada pelo Senhor e posteriormente, então, trabalhar com o Senhor para o Senhor. Trabalhar com o Senhor para o Senhor. Por exemplo, nós sabemos, irmãos, que Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, e ele foi criado na mais alta cultura do tempo da época, que era a cultura egípcia. E ele durante 40 anos, mas ele sempre soube que ele era um hebreu, que ele era do povo que era escravo no Egito. E ele estava inconformado com aquela situação, estava inconformado. Durante os 40 primeiros anos que ele esteve, estudou por demais, ele haveria de ser aquele que ocuparia o trono no lugar de Faraó, era o sucessor de Faraó. Foi trabalhado para isso, estudou para isso, aprendeu a cultura egípcia para isso. Então ele sabia tudo sobre a cultura egípcia, mas ele nunca perdeu a identidade que ele tinha, ele nunca perdeu, porque ele foi criado pela própria mãe dele. Vocês sabem a história, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque vai demorar muito. Ele foi ensinado a identidade, ele não perdeu a identidade dele, só que num dado momento da vida dele, irmão, de repente, ali aos 40 anos de idade, ele vê um egípcio brigando com um hebreu, ele poderia chegar lá e falar para ele, oh, escuta aqui, vamos acabar com essa briga. Ele tinha autoridade para fazer isso, para mandar o hebreu para a casa dele e para mandar o egípcio para a casa dele. Ele tinha autoridade. Mas ele precipitadamente, ele teve uma ação, e nessa ação ele feriu o egípcio de morte, e consequentemente, creio eu, que ocultou o cadáver daquele homem, e ele pensou talvez que ninguém mais soubesse da situação, não só ele, o hebreu que estava participando da briga, e o egípcio que foi morto por ele. Talvez enterraram o corpo do homem, né? Mas imaginando que aquilo iria ficar em oculto, mas não ficou em oculto. Irmão, Deus é tão fantástico que Ele não encobre as transgressões dos filhos dele. Ele não encobriu as transgressões de Davi, não encobriu as transgressões nenhum daquele de Salomão, nunca, ele nunca foi conivente com ações deliberadas, mesmo de servos dele, ele nunca foi, e ele sempre permitiu que aquilo viesse às claras, sempre. E o que aconteceu, irmão? Aconteceu que no outro dia, dois hebreus estavam brigando, e aí ele foi lá para apartar, né? Mas um deles disse, você vai querer fazer comigo o que você fez com o egípcio lá? Aí ele descobriu que estavam sabendo, aquilo lá se esparramou, espalhou, e isso chegou aos ouvidos de Faraó, e Faraó queria matá-lo, porque descobriu-se que ele havia matado um egípcio. O que foi que ele fez, irmão? Ele sumiu, ele desapareceu, ele afugentou-se, e foi lá para o deserto, e lá no deserto, ele passou mais 40 anos sendo moldado por Deus, para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida dele,
moldado por Deus para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida dele, para que ele soubesse a vontade de Deus e para que posteriormente, então, ele fosse enviado lá para o Egito novamente, não mais da sua própria força, não mais na sua própria capacidade, não mais na sua própria autoridade, não mais na sua própria sabedoria, mas ele agora, após ser trabalhado pelo Senhor durante 40 anos, ele é enviado para lá, novamente. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que se encontra em Números, no capítulo 12, versículo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas e Números. É isso? Não, né? Claro que não. Gênesis, Levíticos, Números 12, versículo 3. O que está escrito aqui? Ora, Moisés era um homem muito paciente, não é que está escrito aí? Ele era um homem muito. Onde você acha que ele aprendeu a ser paciente? No Egito ou lá no deserto? Hã? Foi lá no deserto, né? Lá que ele aprendeu a ser paciente. E fala aqui, irmão, olha só que coisa interessante. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Em outra versão diz que ele era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Não havia um homem tão paciente e tão manso quanto Moisés. E por que, amado irmão, a Bíblia nos mostra isso? Por que a Bíblia nos fala isso? Nos fala pelo seguinte: quando ele vai lá no Egito e tira o povo de Israel do Egito, ele sai de lá com 600 mil homens, sem contar mulheres e sem contar as crianças. 600 mil homens. E ele haveria de percorrer uma distância com esse povo todo, não apenas com os homens, com as mulheres e com as crianças, mas também com o gado desse pessoal, com os rebanhos desse pessoal. Teria que andar aproximadamente 500 quilômetros. Na verdade, irmão, uma distância do Egito até Israel era 615. E uma distância do Egito até a terra de Canaã era 400 e pouco. Então, arredondando aí para a gente ter uma ideia, 500 quilômetros. 500 quilômetros eles demorariam aproximadamente 3 meses caminhando. 3 meses caminhando. Agora imagine você, amado, você na sua casa, você com a sua família, de vez em quando existe uma discussão acalorada entre vocês, porque é uma coisa normal e natural de uma família. Não quero dizer que em todas as famílias acontece isso, mas na grande maioria das famílias acontece, na grande maioria. Agora imagine você, Moisés, liderar 600 mil homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. E ele, não é à toa, irmão, que o Senhor preparou ele
e que ele se tornou a pessoa mais mansa da terra, porque o chumbo seria grosso. A dificuldade seria extrema. Viu, missionária? A dificuldade seria extrema. O conduzir aquele povo não seria uma coisa simples, não seria uma coisa fácil. Você que é um líder escolhido por Deus, você sabe que existem muitas divergências, às vezes, na sua liderança, nos seus liderados. Existe, acontece. Coisa normal, coisa natural. Logicamente, né, que as ideias são expostas e chega-se a um consenso, ou um senso comum. Chega-se, porque se houver estar relutando, sem ninguém ceder, sem entrar-se no entendimento, vai ficar ali como se fosse um carro patinando no mesmo lugar e nunca sairá dali. Nunca seguirá em frente. Agora, irmãos, foi do conhecimento de todo o povo de Israel a mão poderosa que Deus usou para espremer Faraó, para que ele então cedesse, permitisse que o povo fosse embora. E esse povo foi, liderado por Moisés, ciente de tudo o que foi feito, e eles saíram também de lá com um pagamento pelos 400 anos de trabalho. Os egípcios entregaram para eles muito ouro, muita prata, e eles saíram de lá. Mas eles vão para um local, para um lugar, aonde, amado irmão, eu não escolheria para ir, aonde você não escolheria para ir, porque era um local aparentemente sem condição alguma de se continuar a caminhada. Era um local aparentemente, humanamente falando, de não se conseguir enxergar absolutamente nada que pudesse dar a eles a oportunidade de continuar a caminhada. Eles ficaram parados no local aonde começou-se uma séria discussão. Sabe, irmãos? Que discussão foi essa? Tem aquelas pessoas, irmãos, que são profundamente mansas de coração e confiam nos seus líderes. Mas tem aquelas pessoas que elas têm constantemente revolta e rebelião no coração, e que são pessoas que vivem costumeiramente buscando encontrar situações para poder, então, com essas situações, questionar a sua liderança. E não são questionamentos que serão aceitos recebendo uma resposta. São questionamentos que não serão aceitos mesmo que lhes dê uma resposta. Não será aceita. Por quê? Porque a pessoa, ela é de confusão. Ela gosta da confusão. Ela gosta. Ela é assim, ela gosta. E olha, irmãos, quando eles chegam lá no Mar Vermelho, eles estão ali e, muitos confiando em Moisés, estão com o coração aquietado, tranquilo, em paz. Mas tem alguém que já começa a soltar um murmúrio aqui, um murmúrio ali, um murmúrio lá. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Ué, você não é o líder.
Você não está à frente do negócio. Deus não colheu você para ser líder. Fica quietinho. Fecha a tua boca. Apazigua o teu coração aí. Você pensa que sabe, mas você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. E Moisés está lá, irmãos. Moisés confiava no Senhor, estava com o coração tranquilo, um homem manso, quieto, sossegado, um homem de confiança em Deus, um homem que não se abalava, era o homem mais manso, mais paciente da terra. De repente, Deus tem planos e projetos que vão muito além da nossa capacidade de pensar, de imaginar. É bom nós confiarmos em Deus em todo o tempo, até mesmo naquele momento, naquela hora, naquele tempo, que tudo parece estar e ser desfavorável. É bom continuar confiando, é bom ficar esperando, é bom ficar aguardando. E o que a Bíblia nos fala, irmão? O projeto de Deus está em andamento. O povo está parado perto do mar, mas o projeto de Deus está em andamento. Amém? O plano de Deus está em andamento. E qual era o plano de Deus? Era fazer uma obra extraordinária. E ela é tão extraordinária que depois de quase 4.000 anos eu estou contando para vocês. Estou falando para vocês, estou anunciando a vocês. E em todas as gerações passadas, em todas as décadas, em todos os milênios passados, isso foi contado de geração a geração, de geração, e chegou até aqui a nós e vai ir até o final. Porque é um plano extraordinário de Deus. Ele faz Faraó, mas que eu fui, que eu fiz? Estou permitindo o povo ir embora e a minha mão escrava. Então ele sai no encalço. Plano de Deus. Irmão, não pensa porque o inimigo está perseguindo você que não é um projeto de Deus. Não pense você, porque alguém está falando de você, não é um plano de Deus, não é um projeto de Deus. Não pense você, amado irmão, que algumas dificuldades as quais você atravessa e você passa, e você tem que ficar quieto, bem que você quer mover alguma coisa, bem que você quer fazer alguma coisa, bem que você, mas o Senhor fala quieta, calma aí, fica quietinho aí, continue confiando. Continue confiando. Continue confiando. E o que é que vai suceder, irmãos? O que é que vai acontecer? Quando percebe-se que Faraó está vindo ao encontro, muitos falam, pronto, acabou tudo, agora vão morrer. E o que é que eles dizem? Em Êxodo capítulo 14, versículo de número 11, diz assim: disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Então, aquelas pessoas que estavam apenas observando a situação, estavam inquietas, elas não conseguem continuar crendo na liderança de Moisés, e elas se rebelam contra a liderança dele, porque eles veem o inimigo os alcançando. E eles começam então a se levantar contra Moisés. Moisés era um homem manso. Você imaginou se fosse naquela época que ele estava no Egito? Ele ia arrancar a espada e ia fazer alguma coisa não boa. Mas não foi à toa que Deus o treinou. Não foi à toa. Presta atenção no que eu vou dizer para você, amado irmão. Presta atenção.
Não se iluda, assim como eu não me iludo. Eu não me iludo. Você nunca vai ter a aprovação de 100% das pessoas que estão junto de ti, que parecem ser seus aliados. Jesus teve, Paulo teve, não. E você acha que você tem, você acha que eu tenho, você acha, não. Mas isso não tem força suficiente para parar o plano e o projeto que Deus tem na nossa vida. Não tem força. Não tem força. Não tem. Sabe por quê? Porque não foi você que aspirou aquilo, foi Deus que colocou você lá. Foi Deus que escolheu você, foi Deus que separou você. Então você aprenda a tratar com as divergências. Aprenda também, amado irmão, a tratar com aqueles que se levantam contra você. Aprenda a tratar com eles. Só isso. Só isso. Amém? Glória a Deus. Ô pastor, mas o senhor está falando disso para uma comunidade? É para uma comunidade, uma igreja, irmão. Um povo. Povo. Sabe por quê, irmão? Porque quando o Senhor abre o mar vermelho e todos eles passam a pé enxuto, ó. Que maravilha, ó que beleza, ó glória. Ele sai até cantando lá do outro lado. Sai louvando a Deus, sai engrandecendo a Deus. Mas até quando demora-se isso? Será que se tornaria uma coisa definitiva, perpétua na vida deles, até eles chegarem na terra prometida? Será que eles, a partir daquele momento, vendo que não haveria nada impossível para o Senhor abriu o mar vermelho, será que eles pensaram assim, bem, agora não tem, vamos continuar acreditando no Senhor, e toda divergência, toda dificuldade, toda provação que viermos a enfrentar, viermos a ter diante da gente, nós vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Mas até quando dura isso, irmão? Eles saem dali, eles entram no caminho do deserto, e eles começam a caminhar, irmão João. Eles começam a caminhar, amado, as maiores experiências na vida de um homem de Deus, de uma comunidade cristã, é quando ela atravessa deserto. Porque no deserto não encontra absolutamente nada. Mas quando você está no deserto e você não encontra nada, porque não existe nada e nem você tem capacidade de produzir nada, é aí que você se torna uma pessoa mais dependente de Deus. Essa é a finalidade de Deus me levar pelos desertos da vida, do ministério, pelos desertos das dificuldades. É esse o propósito, é dele me ensinar a confiar mais nele em toda e qualquer situação que nós iremos passar e nós iremos atravessar. Ensinar. Essa é a finalidade dele, é ensinar. Aí o que acontece, meus irmãos? O que sucede? Eles entram no deserto e eles estão caminhando tranquilo. Imagine você, irmão, aquelas pessoas falam, nossa, você viu o que Deus fez por nós? Abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho para nós passar, olha que coisa. Nunca se ouviu que tal coisa tenha acontecido. Nunca. Mas essa empolgação, por isso o crente não pode viver de empolgação, ele tem que viver com o pé no chão. Porque a empolgação, ela desaparece quando a dificuldade aparece. Ela sai do coração.
Quando a dificuldade surge, quando você tem que agir pela fé, crer pela fé, você crê naquilo que não está vendo. Isso é fé. Você crê na promessa, e a promessa você não está vendo. Você está pelo olho da fé observando-a, mas pelo olho físico você não está vendo, ao contrário. Você está vendo as dificuldades aparentes. Ele vai, irmão, estão indo. Eles chegam perto de alguns poços de água. Caminharam bem, estão com sede, né? Quando eles percebem que a esperança deles tomarem aquela água que imaginava-se ser água potável, era uma água contaminada. Água contaminada. Sabe que, irmão, está escrito na palavra de Deus, que Deus permitia as dificuldades para extrair o que estava no coração deles. Para extrair o que estava no coração. Deus permite alguma coisa acontecer com você para saber o que é que você está tendo no seu coração, qual é a sua reação, qual será a sua reação diante de tais dificuldades. Como é que você vai agir? O que você vai pensar? O que você vai falar? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude? Amém? Qual vai ser a sua atitude? Qual foi a atitude deles? Êxodo 15, 24. E o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo: que beberemos? A água é salobra. Que beberemos? Que beberemos? Que beberemos? Você acha, irmão, que o Senhor vai tirar você de uma situação péssima, horrível, terrível, e te encaminhar para uma situação pior? Ainda que possa aparentemente aquela situação ser pior do que aquela que você vivia, mas não se esqueça, Deus está costumeiramente junto de você, junto de nós, perto de nós. Isso era tão verdade na vida deles, irmão, tão verdade, que o Senhor nunca afastou a presença dele do arraial de Israel. De dia, ele estava com a coluna, com aquela nuvem da presença. De noite, na coluna de fogo, representando que ele estava junto, ele estava perto, estava ali. E aí eles chegam, irmão, eles começam a murmurar. Sabe quem são essas pessoas? As mesmas que murmuraram lá diante do Mar Vermelho. As mesmas. E o duro, irmã Tata, é que as pessoas não ficam satisfeitas delas serem murmuradoras. Eles querem arregimentar outras mais. Eles não vão falar apenas com Moisés, mas eles vão falando com um, vão falando com outro, vão contaminando o arraial, vão contaminando o povo, vai contaminando as pessoas, e vai fazendo com que as pessoas recebam aquela palavra, contaminam o coração, e não conseguem ver as bênçãos que Deus já fez na vida delas, já realizou na vida delas, e elas se tornam um com esses murmuradores e começam a falar mal da sua liderança.
Não pense você que eu me empolgo com aquelas pessoas que às vezes escrevem na rede social: oh meu querido, oh meu amado, oh meu belíssimo, oh que Deus faça isso com a tua casa, que Deus faça aquilo com a tua família, querendo te ensaboar com aquelas palavras. Se iluda com isso não, irmão. Não se iluda com as pessoas que chegam te abraçando, te beijando. Não se iluda com essas pessoas não, irmão. Não se iluda. Porque com a mesma facilidade que te abraça, é a mesma facilidade que ele vai ter para falar de você. Então, e são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Então, observador, observa, analisa, vê, não se empolgue, fique com o pé no chão. Olha aqui, Moisés mais uma vez usado por Deus, o povo atacando ele, o povo ofendendo ele vai lá e Deus fala: Moisés, faça isso. Moisés fez e as águas se tornaram águas potáveis e todos aqueles beberam, tanto os murmuradores como os não murmuradores beberam. Só que os não murmuradores beberam com gratidão no coração. E os murmuradores diziam assim: tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso aí mesmo. É obrigação fazer isso aí mesmo. Mas será que eles foram sarados? Será que eles foram curados? Será que a partir de agora a atitude deles irá mudar? A atitude deles irá mudar até a primeira dificuldade novamente. Até a próxima dificuldade novamente. Até lá. Até lá. Por quê, irmão? Porque eles estão caminhando. Se não houver motivo para reclamar, eles arrumam motivo. Se não houver um motivo para resmungar, eles arrumam motivo. Arruma. Porque são assim. Isso está no coração deles. E eles estão caminhando, irmão Daniel. Eles estão caminhando. De repente, um começa a falar assim: nossa, rapaz, você sabe que lá no Egito a gente sentava do lado daquelas panelas de carne. Você sabe que lá no Egito a gente tinha pão à vontade. E já começa a matutar. Não é mais a água. É o pão e a carne agora. Fica comparando, irmão, a vida de escravo lá do Egito, que comiam para se ser forte, para fazer tijolo para Faraó, mas não estavam analisando a visita que Deus fez a eles, tirando-os de lá e levando-os para uma terra que manava leite e mel, terra das promessas do Senhor. Em Êxodo, capítulo de número 14, 16, versículo 3, diz assim: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Irmão, eles preferiam estar mortos no Egito. Eles estavam resmungando com aquilo que Deus fez com a vida deles, tirando-os da escravidão. Eles não estavam valorizando o que Deus havia feito, não estavam valorizando, não tinham noção, não conseguiam enxergar o bem espiritual que Deus lhes estava fazendo, não tinha discernimento, não tinham discernimento. E eles continuam dizendo o seguinte: lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto
para fazer morrer de fome toda esta multidão? Ó, jogando na costa do rapaz. Ainda bem que ele era calmo, né? Não é verdade? Ainda bem que Deus treinou ele, hein? Deus sabia que o cardo seria grosso. Deus sabia que a coisa lá ia ser bem pesada. Deus sabia. Irmão, no deserto Deus prepara a gente para enfrentar as bombas. No deserto Deus prepara a gente para enfrentar as dificuldades, as lutas. A luta dos nossos aliados, da nossa comunidade. Amém? A luta dos nossos aliados, com os nossos aliados, a luta com a nossa comunidade. Irmão, não é fácil ser discípulo do Senhor não, viu? Não é fácil não. Demanda que o Senhor ralar. Tem que ralar o coração da pessoa, mas ralar para se tornar discípulo. Não é simples, não é fácil não. Ralar para se tornar discípulo. Estão lá reclamando de novo. Quem são eles? Os mesmos. Mas agora eles não estão mais sozinhos. Sabe o que eles estão conseguindo fazer? Contaminar o arraial. Contaminar as pessoas. Fazendo com que as pessoas deixem de olhar as bênçãos que eles estão recebendo do Senhor. Aquelas coisas que só Deus podia fazer para eles. Dando prova de que o Senhor estava presente. Fazendo com que essas pessoas fechassem os olhos para isso e dessem atenção para o espírito de ingratidão. Mas já acabou, pronto, terminou. Será que terminou mesmo? Será que terminou, irmão? Olha, eles saem dali e você não vê Moisés se revoltar com nenhum deles. Não vê. Êxodo 17, versículo 1 ao versículo 4 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui, irmão? Presta atenção. Eles iriam demorar, como disse para os irmãos, uns 3 meses para chegar na terra prometida. Mas demoraram 40 anos. E o Senhor os fez ficar andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque os murmuradores não vão alcançar a terra. Não vão chegar. O Senhor não vai fazê-los e nem permitir, não vai deixá-los entrar na terra prometida. Estão desprezando a liderança do Senhor. Estão desprezando a palavra. Estão desprezando, tratando com indiferença aquilo que o Senhor está fazendo por eles. Então o Senhor faz com que ele ande para lá e ande para cá. Ande para cá e ande para lá. O Senhor está querendo tratar com a murmuração deles, arrancar aquilo do coração. E você sabe o que eu vejo, irmão? Você pode procurar. No tempo que eles estiveram lá no Egito, você não escuta eles murmurarem. Não tem nada ali escrito que eles murmuravam lá. Nada. Estavam perfeitamente acostumados com a situação. Mas agora não. Agora eles se acham com autoridade para murmurar do Senhor e murmurar de Moisés. Aí o Senhor então, irmão, olha aqui uma coisa,
não fique falando, não fique questionando, não faça isso com o Senhor, não faça isso. Porque se você começar a resmungar, está difícil, não estou conseguindo, não estou, e começar a permitir que um espírito de reclamação, de resmungo, de ingratidão entre no teu coração, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Antes de você alcançar as coisas que Deus tem para você, você tem um deserto para você passar, para que quando você alcançar, você esteja pronto para receber. Porque às vezes a gente acha que está pronto e a gente não está. Às vezes a gente acha que está tudo legal, está tudo bem, já estou. Não está, não está, não está. Vamos ler, continuar no que foi a atitude deles. Acamparam então num lugar chamado Refidim, que quer dizer descanso. Ou eles estão agora num lugar de descanso. Mas lá não havia água para beber. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso provedor. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram. Agora eles já estão subindo começaram a exigir. Dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que vocês queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Irmão, tacar pedra é fácil, não? Oh, mas como é fácil tacar pedra. Usa a língua e mete a coisa. Usa a língua e taca a pedrada com a língua num, taca a pedrada a língua no outro. Oh, irmão, faltou água, mas eu já não tinha não tinha providenciado para eles água. Deus já não tinha feito tanta coisa, irmão. Quando a pessoa quer murmurar, ela vai rachar, ela vai resmungar, como se aquilo Deus não quisesse fazer, como se aquilo Deus não pudesse fazer, como se aquilo Deus os tirou do Egito para matar lá no meio do deserto. Ora, que é isso? Preste atenção que eu vou lhe dizer, preste atenção. Olha o que a contaminação faz, irmão Bilu, irmã Cristiane. Olha o que a contaminação da língua faz. Daqueles 600 mil homens que saíram da terra prometida, sendo guiados, levados para um local definido, que era a terra de Canaã. Só 2 deles entraram, porque o arraial todo foi contaminado. Todo mundo foi contaminado. E aquilo que demoraria, irmão, 3 meses para chegar, demorou-se 40 anos. Aquela geração toda morreu no deserto. Olha como foi contaminado. Você se lembra quando Moisés separou aqueles 12 homens para enxergar a terra prometida? Não separou 12? E eram os 12 representantes, cada um da sua tribo. A liderança de cada tribo. Eles foram lá e eles observaram tudo. Tudo. Quando eles observam tudo, eles voltam para trazer o relatório para Moisés. 10 desses homens não puderam negar que a terra realmente era uma terra belíssima, boa, produtiva. Mas esses homens preferiram
desanimar as pessoas, dizendo: não vai dar para a gente entrar lá não, lá tem gigantes lá, não vai dar não. Então as pessoas já estavam, irmão, desanimados por aquilo que veio se desenvolvendo pelo deserto, a contaminação da murmuração. Quando eles chegam ali, aqueles 10 homens já estavam contaminados também. Eles vão lá, mas eles não enxergam as coisas segundo a promessa que Deus havia feito para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. E só 2 daqueles 12 mantêm com firmeza, porque eles tinham guardado a palavra e a promessa de Deus no coração. Josué e Calebe são os únicos 2 a adentrarem na terra prometida. Todos demais, todos, morreram todos no deserto. Uma nova geração que foi surgindo ali, que foi levada por Josué a alcançar a terra prometida. Então, amado, presta atenção. Se alguém vir falar mal do líder dele, fala para ele: vai te catar, meu irmão. Fala para ele: vai te catar. Se alguém vir falar mal do fulano, do ciclano, diga para ele assim: vem cá, vamos fazer o que Deus mandou fazer, vamos orar por ele. Não fale mal, não permita que o teu coração seja contaminado, não permita, porque isso não há aprovação dentro da palavra de Deus. E se na verdade existir alguma falha, alguma falta, da mesma forma que Deus tratou com Davi, com Salomão, com Pedro, tratou com todos eles, Deus vai tratar com aquela pessoa também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o homem mais manso não pode adentrar na terra prometida, porque chegou no momento em que ele perdeu a paciência. Logicamente que aí vai se envolver muitas outras coisas tais, né? Que a gente não vai entrar, mas apenas para poder trazer isso ao coração dos irmãos. Guarda o teu coração, tá bom? Porque o coração fala aquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se a pessoa está cheia de aborrecimento, porque ela começou a trazer coisa para o coração dela, é outra coisa, viu, irmão? Não seja testemunho daquilo que você não viu, viu? Não seja testemunho daquilo que você não viu. Não seja. Não divulgue aquilo que você não enxergou, que você não viu, que você não é prova. Não faça isso. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Para encerrar aqui, em Êxodo capítulo 17, está escrito assim: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira, não vou carregar outra. Amém? O Senhor é minha bandeira, eu não vou carregar outra. O Senhor é minha bandeira, eu não vou carregar outra. Amém?